Conteúdo patrocinado. Roykort sentiu uma dor maior e mais profunda do que jamais sentirá antes. Seus instintos lhe diziam: nesse ritmo, danos fatais seriam infligidos a seu corpo. Cancele a desconexão do sistema. Ele gritou, cancelando apressadamente a desconexão de Lambda de seu círculo de sistema de transmigração. No momento seguinte, a dor violenta desapareceu como se nunca tivesse existido. Calha! O que aconteceu com meu corpo? Roykort murmurou, aliviado com o desaparecimento da dor. Ele olhou em volta, perplexo, para ver se alguma coisa havia mudado. Mas até onde ele podia dizer, nada era diferente de antes da dor violenta e seu grito. Será que fui atacado por alguém? Assustado, Roykort verificou o interior de seu reino divino, mas os únicos nele eram ele e seus 3 espíritos familiares. E seus espíritos familiares, sob seu comando, estavam completamente imóveis e incapazes de se mover. Só para avisar, não fizemos nada, disse Shimada Izumi, percebendo que o olhar de Roykort estava voltado para eles. E também não vimos nada. A única coisa que vimos foi você gritando de repente e cancelando sua tarefa, disse Indoukoya. Havia perplexidade nos rostos dos 3 espíritos familiares. Então por que fui assaltado por aquele volume de dor? Roykort se perguntou. Existe alguma chance de Vandaliel ter atacado você? Perguntou Indoukoya. Roykort tentou cortar Lambda de seu círculo de sistema de transmigração. Talvez Vandaliel tenha percebido isso de alguma forma e atacou Roykort. Se Lambda fosse cortado do círculo do sistema de transmigração, os indivíduos reencarnados não reencarnariam em Lambda, e as almas dos crentes de Alda e daqueles que o serviam não renasceriam mais, causando a extinção dos humanos em 100 anos. Os únicos que sobrariam seriam as raças de vida e os humanos sob a influência de Vandaliel, que seriam reencarnados através do sistema de círculo de transmigração de vida. Isso e os monstros que pertenciam ao círculo do sistema de transmigração do Rei Demônio. O mundo seria de Vandaliel e da facção de vida. Considerando isso, pode-se supor que Vandaliel não atacaria Roykort e interromperia sua tarefa. Mas as ações de Vandaliel frequentemente ignoravam seus próprios interesses. E Koya não conseguia pensar em ninguém além de Vandaliel que pudesse atacar Roykort, um deus, em seu próprio reino divino. Koya, essa é uma resposta que você ouviu da Oracle? Perguntou Aran. Não, eu sei que seria inútil, então não me preocupei em perguntar. Afinal, não existem humanos que saibam sobre as circunstâncias dos deuses, disse Koya. Não adiantaria perguntar ao oráculo, que usava como banco de dados as almas humanas pertencentes ao sistema do círculo de transmigração de Roykort, sobre assuntos relativos a deuses e reinos divinos. Então não acho que esteja certo, disse Aran. É verdade que ele quebrou a alma de Deficit enquanto ele estava neste reino divino, mas isso porque o próprio Deficit o estava atacando através da clarividência de Tendou. Suponho que você esteja certo. Tive a sensação de que ele seria capaz de fazer isso, disse Koya. Você está pensando demais nas coisas, disse Izumi. Essa conclusão, suposição baseada em nada além de um sentimento de que Vandaliel poderia ser capaz de fazer isso, estava incorreta. Então, Roykort se perguntou mais uma vez o motivo e chegou à possibilidade de que a tarefa que vinha tentando realizar fosse a causa de sua dor intensa. E pensar que tentar cortar Lambda do círculo do sistema de transmigração seria a causa, ele murmurou. Ele considerou a possibilidade, mas era uma conclusão difícil de acreditar. Veja, afinal houve problemas de funcionamento. É por isso que dissemos para você parar, que deve haver uma maneira melhor, disse Aran. Não há chance de que seja um mero mau funcionamento, disse Roykort. Como disse Aran, Roykort havia previsto que todo o sistema sofreria mau funcionamento e danos quando o Lambda fosse desconectado dele. Mas ele não esperava sofrer com dores violentas. Para começar, embora Roykort compartilhasse seu destino com o círculo do sistema de transmigração, isso não fazia parte dele. Como um deus que governava o círculo da transmigração, o sistema era algo de que ele precisava. Mas mesmo que problemas sérios ocorressem no sistema, a Roykort não receberia danos imediatos. Mas se você não consegue pensar em mais nada, essa deve ser a causa, disse Izumi. Tenho certeza que você esqueceu alguma coisa. É por isso que você deve parar de ser tão apressado e ter uma abordagem mais calma das coisas, disse Koya. Sem prestar atenção aos espíritos familiares que tentavam impedir a separação de Lambda e dos outros 2 mundos do círculo do sistema de transmigração,
Rodcourt examinou o sistema cuidadosamente. Mas ele não encontrou nada de anormal como resultado. Não havia sinais de danos inesperados que causassem danos ao próprio Rodcourt. Então, a dor violenta que Rodcourt sentiu não estava relacionada a ele tentando cortar Lambda? Houve alguma outra causa? Enquanto Rodcourt se fazia essas perguntas, Rodcourt relembrou um acontecimento que havia ficado enterrado em sua memória. Ele se lembrou de quando a clarividência, Tendou Tatsuya, o mostrou através de uma imagem de Lambda. Naquela época, ele sentia que algo estava fora do lugar, pois era mais fácil projetar uma imagem de Lambda do que o normal. Ao perceber isso, Rodcourt sentiu um arrepio que o fez estremecer. Mas, não pode ser. Os espíritos familiares se distanciaram de Rodcourt ao perceberem que seu comportamento mudou mais uma vez. Ignorando-os, Rodcourt examinou os registros daqueles que estavam em Taloshen, mas ainda não estavam sendo guiados por Vandaliel. E então ele teve certeza de que seu terrível palpite estava certo. Como isso pôde acontecer? Rodcourt estremeceu e tremeu de medo, assim como um humano faria. Ele percebeu que a situação era ainda mais séria do que quando ele percebeu a verdadeira identidade de Vandaliel, que levaria a resultados ainda mais catastróficos. Havia avançado além do ponto em que ele poderia fazer algo a respeito. Fui reconhecido na Lambda? Já a ponto de não conseguir me separar dela. A razão pela qual Rodcourt conseguiu manter a calma até agora foi porque ele pensou que não importa o quão problemático Vandaliel se tornasse e quanta hostilidade Zuruvar e os outros deuses de Lambda mostrassem para ele, ele sempre seria capaz de se separar de Lambda a qualquer momento. Se ele cortasse Lambda do sistema, o sistema não sofreria nenhum fardo, não importa quantas almas humanas Vandaliel destruísse. Não importa quais esquemas os deuses de Lambda inventassem, ele seria capaz de lidar com eles facilmente se não estivesse conectado com o mundo deles. O único que conseguiu cruzar a fronteira do mundo foi o invasor, Zuruvar, o grande deus do atributo espaço, e ele não tinha poder para enfrentar Rodcourt sozinho. Mesmo quando o rei demônio Guduranis invadiu Lambda, Rodcourt nunca pensou em se expor diretamente ao perigo. Embora a invasão de Lambda tenha sido um duro golpe para Rodcourt, ele era um deus que governava o círculo de transmigração de vários mundos. Não era algo que ele não pudesse suportar. E inesperadamente, o rei demônio não quebrou as almas dos humanos comuns, apenas as dos campeões e alguns heróis. Embora isso provavelmente não tenha acontecido porque ele sentiu pena deles, mas porque simplesmente não sentiu necessidade de fazê-lo. Como resultado, a carga sobre o sistema não foi muito pesada. E mesmo quando o rei demônio Guduranis quebrou as almas humanas e destruiu os deuses, Rodcourt acreditou que ele, que não existia em Lambda, não seria destruído. Quando chegasse a hora, ele poderia simplesmente cortar o Lambda do sistema e abandoná-lo, salvando-se no processo. Rodcourt havia garantido essa rota de fuga. Mas Vandaliel espalhou meu nome, a notícia da minha existência, para Taloshein e a região dentro da Cordilheira Bondar. Porque eu sou um deus que não pertence ou existe em nenhum mundo, isso fez com que eu me tornasse um deus que pertence a Lambda. Essa rota de fuga agora estava selada. Rodcourt foi capaz de cortar e isolar qualquer mundo de seu sistema, mas isso sob a suposição de que ele era desconhecido para aquele mundo. O requisito era que ele não tivesse nenhum seguidor, sua existência não registrada em nenhum mito ou lenda, desconhecida de qualquer vida inteligente. Quero dizer, nós sabemos sobre sua existência, e há algumas pessoas além de Vandaliel que reencarnaram em Lambda, não é? Disse Aran. Conteúdo patrocinado. 100 ou mesmo 1000 seria uma quantia insignificante. Não deveria haver problemas, desde que não mais do que isso soubesse da minha existência. Gritou Rodcourt. Como Aran disse, os indivíduos reencarnados sabiam de Rodcourt, mas cerca de 100 pessoas sabendo de sua existência não deveriam ter feito nenhuma diferença. E a Rodcourt havia presumido que os indivíduos reencarnados não sairiam por aí espalhando notícias da existência da Rodcourt. Ele presumiu que eles decidiriam que ninguém acreditaria neles, que não sairiam por aí contando aos outros que haviam reencarnado de outro mundo por um deus chamado Rodcourt. De fato, foi assim em Origin. Aran, Amemi Eiroto e Vandaliel naquela época nunca haviam revelado a existência de Rodcourt a ninguém. Rodcourt presumiu ingenuamente que o mesmo aconteceria em Lambda. Que Vandaliel jamais criaria crentes em Rodcourt.
Desde a Era dos Deuses, os deuses de Lambda, seja na facção de Alda ou na de Vida, nunca haviam revelado a existência de Rodcourt aos humanos. Eles nunca viram nenhum significado em fazer isso. Os deuses ficaram com raiva de Rodcourt por olhar para o outro lado durante a batalha contra o rei demônio Guduranis, mas eles não tiveram tempo de espalhar notícias da existência de Rodcourt, e uma vez que o rei demônio foi derrotado, não houve mais nenhum benefício em fazer com que Rodcourt não pudesse escapar de Lambda. Mesmo que Rodcourt tivesse se tornado reconhecido na Lambda e não pudesse escapar, sua personalidade e o papel que desempenhou não mudariam muito. No final, ele não faria nada que não estivesse relacionado ao círculo de transmigração, nem deixaria de dar ordens aos deuses. Assim, os deuses da facção de Alda decidiram que era melhor manter as coisas como estavam, que não havia razão para eles saírem de seu caminho para criar crentes de Rodcourt. Enquanto isso, para os deuses da facção de Vida, não havia propósito em fazer isso. A razão pela qual Vida criou seu próprio círculo de sistema de transmigração em primeiro lugar foi para que os deuses de Lambda pudessem administrar o círculo de transmigração de seu próprio mundo. Assim, seu objetivo final era separar o sistema Rodcourt do Lambda. Cortar a rota de fuga de Rodcourt iria contra esse objetivo. Foi por isso que Rodcourt foi deixado para fazer o que quisesse até agora. Mesmo os deuses não teriam imaginado que o deus da reencarnação abandonaria voluntariamente seu dever, colocar o mundo à beira da destruição de uma forma ainda mais perversa e irresponsável do que o rei demônio. Mas Vandaliel contou ao povo de Talosheim tudo sobre Rodcourt, incluindo o fato de que o próprio Vandaliel era um indivíduo reencarnado. Um grande número de pessoas já havia aprendido essa informação antes dos deuses. Hiklen e Zuruvar perceberam. Decidindo que era inútil tentar detê-lo naquele ponto, eles deixaram Vandaliel sozinho enquanto ele espalhava a notícia da existência de Rodcourt. Foi isso que Rodcourt não percebeu. E assim, você foi reconhecido como um dos deuses de Lambda. Então, isso significa que você não pode mais cortar o sistema? Indoukoya perguntou a Rodcourt, que ainda estava abalado com essa percepção. Isso está certo. Deuses que pertencem a um mundo não podem se separar desse mundo. Pode ser feito com uma preparação elaborada, mas mesmo que seja feito com muita pressa, levaria pelo menos 1000 anos, disse Rodcourt. Isso também pode ser feito se os crentes de alguém caírem para um número insignificante, como quando o rei demônio e seus subordinados vieram, ou se alguém trouxer os crentes com ele. Em outras palavras, Rodcourt teve que reduzir, ou melhor, matar, aqueles que acreditavam nele, incluindo aqueles em Talosheim e os membros das raças de vida dentro da Cordilheira Bondar, até que restassem apenas algumas centenas. Ou isso, ou trazer todos eles com ele para fora de Lambda. Até onde meu oráculo e o cálculo de Aram podem dizer, isso é impossível, disse Koya. Isso era natural. Foi difícil matar apenas Vandaliel, uma única pessoa. Matar os milhões de pessoas dentro da Cordilheira Bondar. Gente como Budarion e o rei Majin Godwin, com inimigos como a divina lança de gelo Mikael no caminho, seria impossível. Esse seria o caso mesmo que todos os Braveiros unissem forças para fazê-lo. Quanto a trazer todos eles para fora de Lambda com ele nem precisava ser dito. Em outras palavras, mesmo que você faça preparativos elaborados, as coisas ficarão bem por pelo menos mais 1000 anos. Ufa, isso é um alívio. Com tanto tempo poderemos fazer algo sobre a Terra e a origem, e a terceira vida de todos terá terminado muito antes disso, disse Aran, aliviado com o fato de que seu primeiro e segundo mundos não seriam destruídos por alguns tempo. Mas Exumi ainda parecia tenso. Acho que as coisas não vão correr muito bem, disse ela, sabendo que ainda era muito cedo para se sentir aliviada. Provavelmente ainda há alguma exceção, de qualquer maneira. Como ela disse, havia deuses capazes de se mover entre os mundos. Deuses que ultrapassaram fronteiras como Zuruvar. Mas para o bem ou para o mal, Rodcourt não era um desses deuses. Não havia como um deus que governava algo tão importante quanto o círculo de transmigração para vários mundos ter autoridade para se mover tão livremente. Normalmente de qualquer maneira. E acho que tudo depende dele, continuou Izumi. Ele pode entrar em desespero e tentar separar Lambda e os outros mundos do sistema com a resolução de cometer suicídio, ou pode mexer no sistema para impedir a reencarnação apenas em Lambda. E isso certamente seria problemático. Os desesperados são sempre os mais problemáticos, Aram murmurou.
se você está falando sobre a 8ª orientação. Bem, não importa. É verdade que aqueles em desespero são os mais problemáticos, Koya concordou. Embora os 3 estivessem preocupados que Rodcourt se desesperasse e fizesse algo impensável, ele não pretendia fazer nada disso. Foi possível executar à força a tarefa de separar Lambda e os outros 2 mundos do sistema. Mas isso envolveria suportar uma dor violenta semelhante a ter os braços torcidos e arrancados. E havia apenas cerca de 30% de chance de que Rodcourt ainda existisse ao final disso. Como Izumi disse, era algo que não poderia ser feito sem a determinação de enfrentar a possibilidade de suicídio. Também foi possível adulterar o sistema e impedir que a reencarnação ocorresse apenas no Lambda. Se ele fizesse isso, o sistema não sofreria nenhum problema por mais almas que Vandaliel destruísse, como se ele fosse separar Lambda do sistema. Mas ao contrário de cortar o mundo do sistema, isso seria muito inseguro. Havia a possibilidade de Alda e os outros deuses atacarem Rodcourt e tomarem sua autoridade sobre o círculo de transmigração assim que percebessem que seus crentes estavam à beira da extinção. Como o sistema ainda estaria ligado ao mundo apesar de não funcionar nele, isso não seria impossível. E esta seria uma escolha mais fácil para Alda e seus seguidores do que pedir a ajuda da facção de vida. Ao contrário do enfraquecido Zuruvar, a influência e o poder de Alda representavam uma ameaça para Rodcourt, que não tinha experiência ou autoridade quando se tratava de batalha. Não pare o sistema e depois ameace todo mundo de Lambda, dizendo-lhes para matar Vandaliel se quiserem que você o reinicie, porque isso teria o efeito oposto. Aran alertou o silencioso Rodcourt. Este seria um método ainda mais extremo do que apenas parar o sistema. Eu sei disso. Nesta fase, Alda e seus seguidores já devem estar tentando matar Vandaliel, um Dhampir que vai contra seus ensinamentos. É difícil pensar que ameaçá-los produzirá resultados dramáticos, disse Rodcourt. A sociedade humana e os deuses da facção de Alda, todos concentrados para lutar contra as forças de Vandaliel, nunca acontecerão. Se eles concentrassem sua força, ela seria apontada para mim. Do ponto de vista de Alda, simplesmente pareceria que Rodcourt havia enlouquecido, e não haveria garantia de que Rodcourt não continuaria repetindo essa ameaça no futuro, mesmo que aceitasse suas exigências. Assim, ao ameaçar o mundo dessa forma, Rodcourt se tornaria uma ameaça ainda maior para o mundo do que Vandaliel aos olhos de Alda. Que bom que você entende. Então, tudo bem para todos nós voltarmos ao nosso trabalho habitual, certo? Disse Aran. Rodcourt permaneceu em silêncio. Incapaz de pensar em qualquer método eficaz para se proteger, ele removeu as restrições à liberdade de seus espíritos familiares. Provavelmente levaria algum tempo para Rodcourt se recuperar desse dano mental e chegar a algum tipo de decisão. Aran e os outros decidiram que usariam esse tempo para aprofundar sua compreensão do círculo do sistema de transmigração o máximo que pudessem, para que pudessem apoiar seus aliados e fazer algo na próxima vez que a Terra e a Origem estivessem ameaçadas de serem cortadas e descartados. Precisamos da ajuda dos outros deuses para isso, pensaram os 3, decidindo fazer seus preparativos para trair Rodcourt. Rodcourt leu esses pensamentos, mas nunca acreditou que seus espíritos familiares seriam leais a ele em primeiro lugar. Portanto, isso não era uma coisa significativa para se preocupar em comparação com o problema que acabará de ocorrer a ele. Tendo superado o piso extremamente frio do campo de gelo, o grupo de Vandaliel dirigiu-se dos andares intermediários para os andares inferiores, passando por um fundo oceânico com inúmeros redemoinhos e um fundo de montanha íngreme. E agora eles estavam descansando em um chão que estava em um verão eterno. Isso faz parte do dungeon, certo? Disse Zandia, lançando um olhar desconfiado para o céu azul claro. Isso, certo, disse Rapiessage, compartilhando seus pensamentos. Havia uma praia de areia branca e um mar azul cobalto na frente deles, e atrás deles havia uma planície coberta de grama com palmeiras que pareciam perfeitas para uma caminhada. A temperatura do ar e a temperatura da água eram perfeitas para um mergulho no mar, e não havia um único monstro à vista. As únicas criaturas ali eram os caranguejos rastejando pela praia, os peixes gentis e multicoloridos nadando na água e as gaivotas voando silenciosamente pelo céu. Pensando bem, é verão fora do dungeon agora, não é? Disse Darcia, olhando para o mar de verão enquanto apreciava o som das ondas quebrando na areia. Vocês 2 deveriam comer enquanto podem.
Tem muita fruta e outras coisas para levarmos, disse Giena. Conteúdo patrocinado. Sim, os cocos estão cheios de álcool em vez de água, então é tudo que você pode beber, disse Borcos. De fato, o grupo poderia obter tantos suprimentos de comida quanto quisesse. Frutas do sul estavam penduradas nas árvores e os cocos estavam cheios de uma deliciosa bebida alcoólica. Eles foram capazes de adquirir tudo isso com facilidade. Não havia uma única armadilha perigosa ou enigma difícil. Era quase como se tivessem chegado a um ponto turístico seguro. Seria um desperdício não aproveitar enquanto podem, vocês dois, disse o clone de Vandaliel, que havia feito para puxar conversa porque ele próprio estava ocupado comendo o máximo de frutas que podia, como um esquilo antes da hibernação. Sua Majestade Kun, você está gostando muito, disse Zandia, olhando para Vandaliel com as bochechas duras. Para ser mais preciso, porém, era mais uma festa para os monstros que se espalharam atrás dele. Bus bus bus. Jishaa. Buou. Atrás de Vandaliel, os monstros insetoides devoravam avidamente as frutas, o néctar das flores e as plantas. Pet e Uji Gluton e Warm pareciam ter a intenção de desnudar todo o campo. Vamos comer, disse Aizen, que acrescentava as frutas do sul às suas próprias frutas de vez em quando. Além dela, os monstros do tipo planta estavam sentados à distância, banhando-se pacificamente na luz do sol. Achei que seria melhor comer o máximo possível enquanto podemos, disse o clone de Vandaliel. Se fizermos isso, Pet e o resto vão durar um bom tempo. Tenho a sensação de que estamos sendo observados de vez em quando, mas já me acostumei. Sendo observado, você diz. Poderia ser Gufagar-san. Sama, disse Darcia. Provavelmente? Agora que penso nisso, não sei como é o rosto de Gufagar, disse Vandaliel. Ele não conseguia dizer quem os estava observando, mesmo quando olhava de volta com a habilidade do abismo. Ele tinha visto a estátua de Gufagar que ficava na nação Darkef, mas sua aparência foi simplificada tanto que não era uma referência. Em muitos casos, estátuas e ilustrações que representavam com precisão deuses malignos teriam efeitos mentais naqueles que olhassem para eles. Então essa era uma medida necessária. Bem, está olhando para nós, mas não está dizendo nada, então provavelmente está bem, disse Vandaliel. Por enquanto, preciso estocar todos os tipos de nutrientes. Você não precisa estar com tanta pressa, precisa, disse Darcia. Não, aparentemente um enorme tsunami inunda todo o andar depois de meio-dia, disse Vandaliel. A verdade é que todo aquele andar, que mais parecia um ponto turístico, era uma armadilha para os desafiantes. Era um andar que tentava desafiantes que acabavam de vencer difíceis desafios e derrotava aqueles que perdiam a vontade de continuar a dura prova. E toda a comida aqui estraga facilmente, inclusive o álcool. Não que isso importe com meu feitiço de preservação, disse Vandaliel. Os suprimentos eram melhores do que nada, mas o fato de durar pouco tempo era algo que precisava ser considerado. Quando papai e seu partido enfrentaram o julgamento pela primeira vez, eles aparentemente se aposentaram aqui. Eles foram derrotados pelo tsunami, disse Iris, lembrando-se da festa de Godwin no passado. Bem, suponho que não pode ser evitado, disse Eleanora. Gizan e os outros devem estar absolutamente exaustos, tanto mental quanto fisicamente, por terem chegado tão longe no calabouço sem nenhuma informação prévia. Os dois estavam coletando conchas na areia da praia, em vez de nadar na água. Além disso, Majestade, o pai queria os cocos alcoólicos como lembrança, ou para você perguntar a Gufagar como cultivar os cocos, mas não me importo se você ignorar esse pedido, disse Iris. Não, eu acho que eles são uma planta interessante, então vou levá-los de volta conosco, mas será que eles podem ser cultivados aqui? Disse Vandaliel, que cutucava um dos cocos alcoólicos. Ele estava olhando para Isla e Belmont, que estavam pescando em uma área rochosa. Parecia que até pescar da costa era possível nesta praia. Belmont gritou. Espere. Acalmar. Não balance o rabo. Gritou Isla. Parecia que enquanto Belmont estava focado na pesca, um grande caranguejo beliscou sua cauda com suas pinças. Ela continuou a soltar um grito penetrante e balançar a cauda descontroladamente, causando graves danos ao caranguejo e à área rochosa ao seu redor. Isla estava usando apressadamente a corrente de sua coleira, que agora estava mais flexível devido ao trabalho de Vandaliel nela, para segurar Belmont. É tão pacífico, disse Darcia. Este andar não será destruído antes que o tsunami aconteça? Disse Eleonora.
Pode não durar meio-dia, disse Vandaliel, estreitando os olhos enquanto ouvia o som de pedra sendo quebrada na frente dele e Pat e os outros comendo atrás dele. Van, terminamos de mudar de jobs. Eu sou um usuário da Arkham Ave Club agora. Palvina declarou em voz alta, saindo de dentro da carruagem de Sam. Parabéns, disse Vandaliel. Mas você não deve gritar seu próprio trabalho, Palvina. Eu vejo. Eu me tornei uma usuária da Arkham Ave Club, disse Palvina, colocando as mãos sobre a boca. Isso fez pouco para suprimir sua voz, no entanto. Mas então seu sorriso desapareceu e seus ombros caíram quando a decepção apareceu em seu rosto. Não havia trabalho de garota mágica. Parecia que Palvina, que havia recebido um protótipo de equipe de transformação de Vandaliel, pretendia se tornar a segunda garota mágica depois de Zadiris. Afinal, você ainda não pode usar magia, disse Vandaliel. Palvina não sabia usar magia. Mesmo se ela se transformasse, ela só poderia atingir as coisas fisicamente, então provavelmente não poderia ser ajudado que a opção não tivesse aparecido para ela. Assim, pode-se supor que o sistema a pegou como uma usuária de clube pesado que lutou enquanto usava armadura de cobre escuro, dando à luz o trabalho de usuário de clube pesado de armadura escura. Rapaz, até meu trabalho se tornou princesa mágica. Zadiris declarou com orgulho, estufando o peito ao sair da carruagem de Sam atrás de Palvina. Parecia que até o deus de Jobs a havia reconhecido como uma garota mágica. Com isso, meu próximo aumento de classificação será sem dúvida para a rainha, não é? Disse Zadiris. Sim, está certo, disse Zandia. Sim, disse Vandaliel. E estarei torcendo por você, disse Eleanora. Zadiris-san, acho que é importante acreditar, disse Iris. Apenas Zandia, a princesa zumbi, deu uma resposta entusiástica. Os de Vandaliel e Eleanora eram mornos, e até Iris lançava a Zadiris um olhar de dor. Por que você está respondendo dessa maneira? Mesmo se você estiver brincando, você deve parar. Isso me deixa um pouco insegura. Zadiris exclamou. Só um pouco, hein? Disse Iris. Conteúdo patrocinado. Bem, então vou mudar de jobs agora também, disse Vandaliel. Eu de fato, disse Zadiris. Interrompendo a refeição, Vandaliel dirigiu-se à carruagem de Sam. Bokshan, por que não criamos mais salas de troca de emprego assim que sairmos deste lugar? Sugeriu Sam. Parece bastante inconveniente ter apenas um quarto individual. O motivo de sua sugestão provavelmente foi porque Zadiris foi forçada a esperar sua vez enquanto Palvina escolhia seu trabalho. Normalmente haveria muitos quartos para trocar de emprego, com o governo e cada guilda tendo um. Às vezes haveria períodos em que as linhas se formavam fora deles, mas os períodos em que não eram usados seriam mais comuns. Era provável que todos odiassem ter que gastar custos na construção de uma sala que não pudesse ser usada para nada além de mudanças de emprego apenas para se livrar das filas, que se formavam de vez em quando. Não acho que haverá casos de várias pessoas precisando mudar de emprego ao mesmo tempo depois que deixarmos o julgamento de Zakat, mas talvez seja melhor ter mais um, disse Vandaliel ao entrar no evento de mudança de emprego. Sala e tocou a bola de cristal. Agora então os empregos são trabalhos que podem ser selecionados: demônio da doença, guerreiro do espírito, calamidade da língua chicote, berserker vingativo, mago do espírito morto, curador das trevas, canhoneiro mágico, mago do rei das trevas, divine enemy, creation guider, fallen warrior, insect nino, destruction guider, enchanter, dungeon master, Demon King, Chaos Guider, não importa os outros dois, porque o Rei Demônio está aí. Ele podia entender o Dungeon Master. Seu trabalho atual era o criador do labirinto, então o Dungeon Master provavelmente era sua versão superior. Ele podia entender um pouco Chaos Guider. Provavelmente permitiu que ele guiasse os outros para o caos. Foi o quinto trabalho do tipo guia, mas 4 ou 5 deles eram semelhantes entre si. Mas e o Rei Demônio? Seria bom como um emprego? Vou dispensar o Rei Demônio por enquanto, Vandaliel sussurrou, apesar do fato de que Sam podia ouvir sons dentro do vestiário. Ele ponderou sobre seu próximo trabalho. O Dungeon Master era apropriado? Mas neste momento, seu grupo não estava enfrentando nenhum inconveniente além de ser incapaz de se teletransportar para fora. Não havia garantia de que este trabalho permitiria imediatamente que ele o fizesse, então talvez fosse melhor escolher um dos outros trabalhos. Sendo assim, vamos escolher o trabalho com o nome que parece ser o mais útil para desafiar os andares inferiores.
Eu escolho guia de criação. Os níveis de secreção de veneno, garras presas, língua, habilidade física aprimorada, cabelo, garras presas, língua, refino de fios, culinária, criação de golem. Habilidades de alquimia e abismo aumentaram. Você adquiriu as habilidades orientação, caminho da criação e sedução do caminho da criação. Orientação. Caminho da criação foi combinado com orientação. Caminho do demônio sombrio e se transformou em orientação. Caminho da criação do demônio sombrio. A sedução do caminho da criação se combinou com a sedução do caminho do demônio sombrio e se transformou na sedução do caminho da criação do demônio sombrio. A habilidade de construção do labirinto despertou para a habilidade de criação do labirinto. Nome: Vandaliel. Raça: Dhampir. Dark F. Idade: 10 anos. Título: Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperor. O Campeão, Rei Demônio, Oni Imperador. Trabalho: Guia de Criação. Nível: 0. Histórico do trabalho: Mago de Atributo da Morte, Transmutador de Golem, Domador de Mortos-Vivos, Destruidor de Almas, Usuário de Punho de Venom, Usuário de Inseto, Lançador de Árvores, Demônio Guia, Arqui-Inimigo, Criador de Zumbis, Criador de Golem, Comandante do Demônio Cadáver, Usuário do Rei Demônio, Guia das Trevas, Criador do Labirinto. Atributos: Vitalidade, 9.799 mana. 2.321.253.359, mais 1606266679, Força, 1.807 Agilidade, 1.537 Vigor, 1.938 Inteligência, 4.023 Habilidades Passivas. Força sobre-humana, nível 8 Regeneração rápida, nível 3 Rei das Trevas. Magia, nível 3, Level Up. Resistência ao efeito de status, nível 10 Resistência à magia, nível 7 Visão negra. Caminho da criação do demônio das trevas. Sedução, nível 4 Level Up. E transformado de Dark. Sedução do caminho do demônio. Revogação do canto, nível 6 Orientação, criação do demônio sombrio. Caminho, nível 5 Transformado de orientação, caminho do demônio sombrio. Recuperação automática de mana, nível 10 Level Up. Fortalecer subordinados, nível 8 Secreção de veneno, garras presas, língua. Nível 8 Subir de nível. Agilidade aprimorada, nível 5 Expansão do corpo, língua. Nível 7 Poder de ataque reforçado enquanto desarmado, grande capacidade física aprimorada, cabelo, garras. Língua presas. Nível 8 Subir de nível. Refinamento do fio, nível 5 Level Up. Ampliação de mana, nível 5 Aumento da taxa de recuperação de mana, nível 3 Level Up. Habilidades ativas, Bloorvor, nível 4 Transcende limites, nível 2 Level Up. Criação de Golem, nível 4 Level Up. Magia sem atributo, nível 9 Controle de mana, nível 8 Forma espiritual, nível 10 Culinária. Nível 7 Level Up. Alquimia, nível 9 Level Up. Técnica de luta desarmada, nível 9 Multicast, nível 8 Controle de longa distância, nível 8 Cirurgia, nível 7 Processamento de pensamento paralelo, nível 8 Materialização, nível 7 Coordenação, nível 8 Alto, Velocidade Processamento de pensamento, nível 8 Comando, nível 8 Level Up. Enrolamento, nível 6 Arremesso, nível 6 Grito, nível 4 Magia do Espírito Morto, nível 7 Técnica de Artilharia, nível 7 Técnica de Escudo, nível 4 Técnica de Armadura, nível 4 Técnica de Ligação de Grupo, nível 3 Level Up. Ultrapassar limites. Fragments, level 3 Level Up. Conteúdo patrocinado. Habilidades únicas, Deus Devorador, nível 3 Mente Grotesca, nível 9 Invasão Mental, nível 7 Criação do Labirinto, nível 1 Despertado da Construção do Labirinto. Rei Demônio Fusão, nível 9 Abismo, nível 5 Level Up. Divine Enemy Soul Devour, nível 3 Proteção Divina da Vida. Proteção Divina dos Deuses Sombrios da Terra. Fragmentos do Rei Demônio. Chifres de sangue. Sugadores. Sacos de tinta. Carapaça. Glândulas olfativas. Órgãos luminescentes. Mandíbulas. Globos oculares. Probóscide de pelo. Exoesqueleto. Pernas. Articulada. Zantena. Maldições. Experiência adquirida na vida anterior não transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes. Incapaz de obter. Experimentar de forma independente.
Os andares inferiores do julgamento de Zakat, que o grupo enfrentaria em breve, aparentemente continham julgamentos e enigmas diretamente relacionados às habilidades especiais dos campeões orientados para a criação e às coisas que eles criaram no passado. Assim, Vandaliel não se surpreendeu com o aumento dos níveis de habilidades relacionadas à criação de coisas, como criação de golem, culinária e alquimia. Mas ele não esperava que as habilidades de refino de fios e secreção de veneno aumentassem de nível também. Talvez houvesse um bônus para as coisas criadas a partir de seu próprio corpo. Quanto ao Wise, por que seu nível aumentou? Foi porque ele foi continuamente encarado por presumivelmente Gulfadgar, mas a criação do labirinto. O guia da criação dá bônus para a criação de masmorras? Vandaliel se perguntou. Ele tentou se teletransportar, mas era impossível. Mas talvez ele fosse capaz de criar uma masmorra de classe A assim que voltasse à superfície. Bem, então suponho que irei e contarei a todos. Sua orientação começou a soar ainda mais perigosa, mas ele já havia decidido não se importar mais com isso. Explicação do trabalho. Criador do labirinto. Um trabalho que pode ser adquirido por quem pode criar masmorras. Como a mana é necessária para criar masmorras, o valor do atributo de mana é o que mais aumenta e quanto aos bônus de habilidade, o trabalho permite a aquisição de habilidades como construção de labirinto, ou uma versão superior, e magia de atributo espacial. Além disso, pode-se presumir que há pequenos bônus para habilidades voltadas para a criação, como construção, engenharia e carpintaria. Nome: Palvina Raça. Meio nobre orc, idade 6 anos, título: nenhum trabalho, armadura negra, usuário do clube pesado, nível 0, histórico do trabalho. Guerreiro aprendiz, guerreiro, usuário do clube pesado, usuário do clube da besta, guerreiro guardião, habilidades passivas. Visão noturna, força sobre-humana, nível 7, subir de nível. Vigor aprimorado, nível 1, resistência física, nível 6, subir de nível. Poder de ataque aumentado enquanto equipado com uma arma contundente, médio novo. Poder defensivo aumentado enquanto equipado com metal armadura, média novo. Aumento do poder defensivo enquanto equipado com um escudo, médio novo. Resistência mental, nível 3, novo. Intuição, nível 1 novo. Habilidades ativas. Técnica do clube, nível 7, subir de nível. Jogar, nível 4, subir de nível. Técnica de armadura, nível 6, subir de nível. Técnica de escudo, nível 5, subir de nível. Limites de superação, nível 4, novo. Tarefas domésticas, nível 1, novo. Técnica de luta desarmada, nível 3, novo. Desmantelamento, nível 2, novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Gares, novo. Proteção divina, novo. Ela adquiriu o trabalho de usuário Dark Armor e Ave Club. Pode-se supor que este é um subtipo de usuário do clube ou usuário do clube mágico que luta enquanto usa armadura de cobre escuro. Mesmo ignorando o tamanho de seu corpo, ela parece mais velha que Vandaliel. Se ela fosse humana, ela teria cerca de 9 anos de idade. Suas habilidades são iguais em nível às de um aventureiro da classe B, e com seus já altos valores de atributo aumentados por orientação, Dark Demon Creation Pass, sua força de luta está no ponto em que ela pode almejar uma promoção para a classe A. Ela recebeu um objeto longo e fino de Vandaliel em seu sonho, e agora possui a proteção divina de Gares, o deus dos guerreiros. As proteções divinas nunca são ruins, então ela não se importa em não saber que tipo de proteção divina é. Ela adquiriu de alguma forma uma habilidade de resistência que a protege de efeitos em sua mente, mas pode-se supor que ela adquiriu isso porque ela está frequentemente na companhia de Vandaliel e seus companheiros. Faça o seu melhor para se tornar uma garota mágica. Conteúdo patrocinado. Gulfadgar, o deus maligno dos labirintos, sentou-se na parte mais profunda da prova de Zakat, simplesmente observando as ações de Vandaliel em silêncio. Conteúdo patrocinado. Isolado dentro da masmorra que ele mesmo criou, ele não sabia que Rodcourt havia tentado e falhado em expulsar este mundo, mas seu corpo estava tremendo. Todas as provações que coloquei em prática estão sendo resolvidas de maneiras que nunca pretendi. Os monstros criados pela masmorra são abatidos impotente, e todas as armadilhas estão sendo esmagadas sob os pés. Vandaliel estava se contendo, mas parecia que estava fazendo muito barulho do ponto de vista de Gulfadgar.
Como Gulfadgar permitiu que os desafiantes de dentro da Cordilheira da Fronteira voltassem vivos do calabouço, desde um estágio muito inicial. Todos os desafiantes que se seguiram sabiam todas as respostas perfeitas para os enigmas dos andares superiores. Várias décadas atrás, os desafiantes começaram a superar os ambientes hostis dos andares intermediários e o chão da praia que era pacífico ao entrar, mas continha uma armadilha cronometrada. Mas não havia ninguém que limpasse os andares com métodos como domar as paredes de ossos que deveriam ser labirintos nos andares superiores ou destruir a natureza a ponto de os monstros não terem trabalho a fazer. Mesmo os duros andares intermediários estavam sendo limpos a um ritmo de mais de um andar por dia. Em um ano normal, mesmo um grupo de dentro da Cordilheira Bondar teria alguns membros desistindo por volta desse ponto, mas isso também não aconteceu. O que tornou isso possível foram provavelmente os efeitos de habilidades e trabalhos que nem mesmo Gulfadgar conhecia, os fragmentos do Rei Demônio e a carruagem dos mortos-vivos. A disponibilidade de condições agradáveis que ignoravam os ambientes hostis e os atos incríveis de usar não apenas materiais de monstros, mas materiais gerados pelos fragmentos do Rei Demônio. A extraordinária habilidade de domar mortos-vivos. Acima de tudo, uma força de combate aparentemente limitada e poderosa. A menos que o uso de todas essas coisas fosse impedido, seria impossível limpar a masmorra como um desafiante comum. Para começar, Vandaliel não era um alvo adequado para o julgamento. Era como tentar prender um tubarão nadando no oceano com uma armadilha na praia. Ele era simplesmente muito diferente. Embora Gulfadgar não pudesse deixar de admitir isso, ele ficou comovido com as ações de Vandaliel. Magistral. Exazakard, aquele que enganou até os deuses com suas ações que ultrapassaram os limites da imaginação. Ele gritou. Se Gulfadgar possuísse um corpo, suas bochechas estariam coradas e lágrimas de alegria fluiriam de seus olhos. Foi assim que ele se comoveu com as ações de Vandaliel, as ações que eram tão parecidas com as de Zakart. Não que ele sempre esperasse alguém que limpasse cada andar da prova de Zakart com respostas secretas. Aquele que superasse essa prova era digno de ser o sucessor de Zakart. Foi com esse pensamento que ele criou o Dungeon. Assim, ele sempre teve a intenção de reconhecer aquele que chegou à parte mais profunda da masmorra como sucessor de Zakart, mesmo que usasse as respostas corretas pretendidas. Isso era verdade mesmo que essa pessoa fosse um servo de Alda, aquele que se autodenominava o deus da lei e do destino, e dos deuses que o serviam. Gulfadgar pretendia contar-lhes a verdade e persuadi-los a mudar de lado. Se ele não fizesse isso, ele não seria digno de chamar a si mesmo de discípulo de Zakart, o campeão que chamou aqueles do exército do Rei Demônio e deu a eles uma chance. Embora Gulfadgar não tivesse escolha a não ser eliminar tal desafiante se eles tentassem ferir Gulfadgar ou, mais importante, as preciosas relíquias de Zakart. Mas 100 anos se passaram desde que ele criou o julgamento de Zakart. Muitos desafiantes foram derrotados nos andares superiores, e mesmo os desafiantes de dentro da Cordilheira da Fronteira não superaram os andares inferiores. Gulfadgar recebeu uma mensagem divina de Hiclen que ele interpretou como uma profecia dizendo: o sucessor de Zakart aparecerá. Mas ele sempre pensou que isso era algum tipo de erro. Durante esse tempo, houve 2 grupos nos quais ele viu potencial. Um deles era um grupo de 4 que havia enfrentado o julgamento recentemente, pouco tempo atrás para um deus. Era o grupo conhecido como 5 Lâminas Coloridas. A princípio, Gulfadgar simplesmente pensou que eles eram mais um grupo de desafiantes que não entenderam o propósito do julgamento e ofereceram suas orações a Alda. Mas vê-los cometendo erros em todas as tentativas e superando-os apenas com força foi surpreendente de certa forma. Mesmo incluindo desafiantes de dentro da Cordilheira da Fronteira que possuíam força de luta excepcional, não havia ninguém que tivesse continuado durante o julgamento sem usar a cabeça ou usar métodos incorretos como as lâminas de 5 cores. Entre os desafiantes de fora da Cordilheira da Fronteira que acreditavam em Alda, eles foram os que chegaram mais longe no calabouço. Eles eram dignos de admiração. Sua força de luta, apenas sua força de luta, era certa. Mas no final, eles voltaram nos andares intermediários e fugiram da masmorra depois de perder um membro no chão da Montanha Nevada. Mas como eles foram os primeiros desafiantes de fora da Cordilheira Bondar que conseguiram voltar com vida do julgamento, Gulfadgar se lembrava deles vividamente. Mas Gulfadgar tinha mais esperança no segundo grupo, o grupo de Vandaliel.
do que nos 5 lâminas coloridas. Comparado a este grupo, as lâminas de 5 cores não passam de uma pedra. Ah, Zakart Gulfadgar murmurou. Para ele, o fato de Vandaliel comandar os mortos-vivos e fazer uso livre dos fragmentos do Rei Demônio não era um problema. Era possível que ele fosse Zakart. Esse fato por si só tornava todo o resto insignificante. Gulfadgar queria ir até ele neste instante. Mas ainda era muito cedo. Nas palavras de Zakart, você deve testar sua criação cuidadosamente até o fim. Como Gulfadgar criou o julgamento de Zakart, ele teve que testar seus desafiantes completa e cuidadosamente. Mas Vandaliel e seus companheiros logo chegariam aos andares inferiores. Os andares contendo desafios relativos a Zakart e às habilidades dos outros campeões que receberam dos deuses, seus pensamentos e conquistas. Talvez a área de abastecimento antes dos andares inferiores fosse desnecessária para o grupo de Vandaliel, mas se ele realmente fosse o sucessor de Zakart, certamente faria algum uso das coisas lá. Ó Zakart, por favor, conceda a este tolo discípulo tudo. No que se supunha ser a entrada dos andares inferiores, Vandaliel gemia consigo mesmo com os braços cruzados. De acordo com nossas informações, isso deveria ser uma área de suprimentos, não era? Ele disse. Isso deve estar certo, mas... O que é isso? Disse Iris. Ela estava segurando os documentos escritos das informações que eles ouviram dos adversários anteriores, mas sua cabeça e seu rabo estavam inclinados em perplexidade agora. Ela não conseguia fazer a conexão entre a visão à sua frente e as palavras, área de abastecimento. É como uma cidade mercantil sem lojistas, não é? Disse Eleonora. Conteúdo patrocinado. E é como se todas as boas pechinchas já tivessem sido vendidas, disse Kimberly. De fato, as coisas disponíveis na área de suprimentos foram decepcionantes. À primeira vista, a área de abastecimento parecia um mercado sem lojistas, exibindo armaduras danificadas e itens mágicos que claramente pareciam bens de segunda mão. Havia também coisas como frascos de água parcialmente cheios, pedaços de carne seca comidos pela metade e pão manchado de sangue, embora não estivesse claro de quem era o sangue. Parece que este é o equipamento e materiais que foram perdidos por adversários anteriores e possuídos por adversários que morreram aqui, disse Sam, olhando ao redor do mercado. As masmorras geraram todos os tipos de materiais, além de monstros e armadilhas. Isso incluía recursos naturais necessários para as masmorras assumirem a forma de montanhas, florestas e lagos, bem como equipamentos e tesouros dentro de baús de tesouro. Mas mesmo que os itens mantidos pelos monstros que guardavam o dungeon se tornassem bens de segunda mão no final quando os desafiantes os adquiriam, os próprios dungeons não geravam itens de segunda mão. Assim, os bens de segunda mão obtidos nas masmorras sempre pertenceram aos desafiantes anteriores. A prova de Zakart mudou de um lugar para outro ao redor do mundo por 100 anos, e aqueles de fora da Cordilheira da Fronteira geralmente morrem, então acho que isso significa que muitos itens foram deixados para trás. Mas parece que não há quase nada que possa ser útil, disse Belmont, pegando uma das espadas dispostas em fileiras e inspecionando-a. Era uma lâmina grossa e visivelmente pesada, mas aparentemente feita de aço damasco, que tinha uma flexibilidade excepcional. Era tão pesado quanto parecia, mas era possível que fosse uma espada mágica que se estendia quando era brandida. Cerca de metade da lâmina estava faltando, então não parecia que seria capaz de demonstrar essa habilidade. E como a metade que faltava da lâmina não estava à vista, nem mesmo Vandaliel seria capaz de consertá-la. Os proprietários anteriores desses bens de segunda mão foram aqueles que lutaram ferozmente contra os desafios do julgamento de Zakart e perderam suas vidas enquanto tentavam realizar seus sonhos. O estado danificado dos equipamentos e mercadorias refletia isso. A espada na mão de Belmont, que tinha metade de sua lâmina faltando, ainda era um dos itens em melhores condições. Havia outros itens como adagas sem lâmina alguma, pontas de lança sem cabos e fragmentos arruinados de escudos e armaduras. E talvez os adversários anteriores tenham levado outras coisas com eles. Não há quase nada de valor, disse Tareia, olhando em volta para os itens de segunda mão e lixo. Este era o equipamento usado pelos desafiantes que enfrentaram o julgamento de Zakart, conhecido por ser um desafio perigoso e difícil, mesmo que tivessem caído no calabouço. Não havia um pequeno número de itens mágicos de alta classe feitos com materiais preciosos e técnicas excepcionais.
Mas esses itens valiosos foram levados pelos numerosos adversários anteriores que chegaram a esse ponto. Havia poucos, mesmo dentro da Cordilheira da Fronteira, que eram capazes de passar pelos andares intermediários, mas não havia itens valiosos sobrando. Pensando bem, acho que várias pessoas me disseram que, embora estivessem danificados, havia alguns itens mágicos na área de suprimentos que foram feitos com técnicas que nunca tinham visto antes, então decidiram trazê-los para fora. Iris murmurou. Parecia que esta área de abastecimento tinha sido útil para aprender técnicas de fora da Cordilheira Bondar, embora não estivesse claro se essa era a intenção deliberada de Gulfadgar. Então não haverá algumas coisas que podemos levar conosco, disse Darcia. Vamos ver, não precisamos de equipamentos improvisados e temos o suficiente dos outros materiais. Quanto à comida, não parece ser particularmente saborosa, disse Basdia. O pão que havia sido assado para ficar duro para que pudesse ser preservado, tinha exatamente o gosto do pão duro. Vê você comer um pouco? Não sabemos quantos anos tem, pode ter décadas. Disse Tária. Sim. Não estava mofado, então tenho certeza de que tinha alguma mágica de preservação, embora provavelmente seja diferente do divã, disse Basdia. Seu cheiro e gosto são normais. Este pão é o único delicioso? Basdia dono, acredito que seja o gosto do sangue, disse Muse. De qualquer forma, a comida parecia ser conservada comum. Era desnecessário para Vandaliel e seus companheiros que carregavam comida fresca com eles. Bem, é um desperdício, mas acho que devemos seguir em frente. Vandaliel? Disse Darcia, chamando Vandaliel enquanto ele ia pegar alguma coisa. Mãe, pessoal, temos alguns achados de sorte aqui, disse Vandaliel, segurando uma peça de armadura de couro com um grande buraco na região do torso. Vandaliel-sama, para mim, isso parece ser as ruínas de um pedaço de armadura de couro barato que um novo aventureiro pode usar, disse Eleanora. A armadura simplesmente parecia um pedaço de lixo para ela, mas esse não era o caso aos olhos de Vandaliel. Não, Eleanora, disse ele. Esta armadura de couro contém os pensamentos residuais de seu dono anterior, na forma de um ódio poderoso. Tenho certeza que é porque o que está mantendo os itens nesta área de abastecimento preservados também trabalhou nos pensamentos residuais. Eles não desapareceram ao longo dos anos e décadas. O ódio, a tristeza, o ressentimento, o desespero. É tanto que isso se tornaria um item amaldiçoado completo se eu apenas passasse um pouco de mana por ele. Quando Vandaliel terminou de falar, todos deram um passo para longe dos itens alinhados ao redor da área de abastecimento. Os mortos-vivos Saria, Rita e Isla pareciam imperturbáveis no entanto. Em outras palavras, eles serão úteis como catalisadores para a criação de itens mágicos com atributos de morte, não? Disse Isla. Eu vejo. Então vamos levá-los conosco, disse Rita. Sim, vamos escolher aqueles que foram destruídos das formas mais horríveis, especialmente aqueles com sangue, e levá-los conosco, disse Vandaliel. Este pão está bom? Basdia perguntou. Está bem, não tem mofo, respondeu Vandaliel. E assim, Vandaliel juntou vários itens que dariam bons materiais e equipou seus companheiros com eles da melhor maneira possível antes de seguir em frente. Porque o próximo julgamento foi aquele que se tornou mais fácil quanto menor o número do grupo. Os andares inferiores tinham enigmas semelhantes aos dos andares superiores. Eles eram baseados nos poderes dados a Zakart e seus companheiros pelos deuses, bem como em suas realizações e pensamentos. Eles eram altamente difíceis, e até mesmo os lutadores poderosos que conseguiram passar pelos andares intermediários desistiram um após o outro nesses andares. A primeira tentativa do outro lado da porta nos fundos da área de abastecimento era conhecida por ser um obstáculo particularmente difícil. Conteúdo patrocinado. Numa sala onde tudo era feito de espelhos, Vandaliel deparou-se com uma falsa imagem de si mesmo. Prazer em conhecê-lo, eu. Prazer em conhecê-lo também, eu. O primeiro julgamento foi um confronto consigo mesmo. Este foi um julgamento baseado nas palavras de Zakart de a vida é uma batalha contra si mesmo, e nas palavras de ouvi-los de dentro de cada pessoa. Existe uma forma de anjo e uma forma de demônio dessa pessoa. Os desafiantes tiveram que conversar com uma imagem falsa de si mesmos e então vencer uma batalha contra a imagem.
Como a imagem falsa era algo com as personalidades copiadas dos desafiantes, as mentes dos desafiantes seriam impiedosamente destruídas. E quanto mais dano mental o desafiante sofresse, mais fortes as imagens se tornavam. Se os desafiantes mostrassem força mental para superar a conversa consigo mesmos, as falsas imagens perderiam poder e provavelmente seriam derrotadas imediatamente na batalha subsequente. Mas se a mente dos desafiantes quebrasse, as imagens apareceriam diante deles como seus adversários mais poderosos. Perdoe-me por começar imediatamente, mas você não acha que deveria ter um plano mais adequado para lidar com Demon Eyes? Você não esqueceu a vez em que Gubamon usou seus olhos demoníacos da destruição contra você, disse a falsa imagem de Vandaliel. Eu tenho tentado ganhar resistência usando os encantadores olhos demoníacos de Eleanora e o petrificante olho demoníaco que eu transplantei em Belmont, mas não está indo muito bem. Parece que seus efeitos são anulados pela mente grotesca e pela resistência ao efeito de status, disse Vandaliel. Se você é eu, deveria saber disso. Bem, eu realmente sei disso. Além disso, não importa as experiências horríveis pelas quais ele passou, você não precisava domar o enorme verme da gula, precisava? Esta masmorra se tornou mais difícil de limpar por causa disso, não é? Você acha que eu poderia ignorar as coisas pelas quais ele passou eu? Bem, isso provavelmente é impossível. Afinal, sou eu. A conversa calma entre a falsa imagem de Vandaliel e Vandaliel continuou, como se estivesse acontecendo em uma área ensolarada entre dois velhos conhecidos tentando aprofundar seu vínculo. Em muitos casos, esse julgamento se transformaria em uma feroz discussão verbal, ou o desafiante continuamente negaria e rejeitaria a imagem falsa, ou o desafiante começaria a chorar e se perdoar e se aceitar. Normalmente não importa o quão calmo o desafiante estivesse, as emoções escondidas dentro dele correriam desenfreadas, mas, a propósito, você não sente nenhum desconforto sobre o seu plano depois de reviver a mamãe? Perguntou a falsa imagem. Bem, pretendo me encontrar com Schneider-san e seus companheiros, depois ir para o continente negro e encontrar Xantark e expressar minhas queixas a Farmão Gold. Está faltando alguma coisa, disse Vandaliel. Não falta nada, mas o que você vai fazer com a Heinz? Ele acredita em Alda, que imagino não aceitará a ressurreição dos mortos. Ele vai ficar tipo, isso está atrapalhando a ordem do mundo. Você tem razão. Havia muitas pessoas assim na Terra também. Enquanto eu não aceitar Alda, provavelmente também não aceitarei Heinz e seus companheiros. Eu vou ter que matá-lo depois de tudo. Se possível por assassinato ou um assassinato bem planejado. Isso é desejável. A propósito, devemos começar a lutar? A falsa imagem sugerida. Já. Achei que haveria uma conversa semelhante a um diálogo em asterisco que os adversários anteriores tiveram, disse Vandaliel. TLN asterisco. Acho que isso significa algo como questionamento filosófico moral. Isso não é necessário, não é? Nada vai mudar, não importa o que eu diga. A falsa imagem havia abandonado seu dever. Ele entendeu que não havia sentido nisso. Mesmo que perguntasse a Vandaliel se matar pessoas era certo ou errado, Vandaliel simplesmente responderia: depende da situação e de quem é. Se lhe perguntasse o que era justiça, ele simplesmente responderia: é uma coisa ambígua. E não importa o que a imagem falsa dissesse, ele apenas diria: há casos em que isso é verdade. Quanto a se a vingança era certa ou errada, até a falsa imagem a aceitava. Ao destruir aqueles que tiraram de Vandaliel, ele reduziu a zero a chance de mais serem tirados dele. Foi um ato produtivo necessário para levar uma vida feliz, mesmo transformar os mortos em mortos-vivos, o que Mashida Aran, Shimada Izumi e o resto dos indivíduos reencarnados viam como problemático. Não era estranho para Vandaliel. Os mortos eram aliados de Vandaliel, e ele simplesmente estava fazendo mais aliados para si mesmo. E até mesmo Vida e os outros deuses em quem ele acreditava lhe garantiram que não havia nada de errado com isso. Então não havia necessidade de se preocupar. Mas bem, acho que devemos fazer pelo menos disse a imagem falsa, parecendo ter pensado em uma pergunta que vale a pena fazer. O que é a morte? Era uma questão relativa ao atributo que o próprio Vandaliel usava. Era um tópico adequado para uma conversa consigo mesmo. Vandaliel pensou por um momento. É a mudança dos vivos para os mortos. É considerado irreversível. É um fenômeno que eu domino e que devo derrubar. Em outras palavras, farei o que quiser com ele. Para Vandaliel, a morte não era algo absoluto ou sagrado.
Foi apenas um fenômeno. Foi por isso que ele não questionou seu desejo de ressuscitar Darcia. Então foi inútil afinal. Bem, então vamos começar? Disse a falsa imagem, emergindo silenciosamente de dentro dos espelhos, ainda parecendo idêntica a Vandaliel. Mas sua mente não vacilou durante nossa conversa, e há tantas coisas que não consigo copiar. Para ser honesto, como sou agora, não passo de um peixe frito. Você não pode usar magia de atributo de morte ou os fragmentos do Rei Demônio? Perguntou Vandaliel. É impossível. Para elaborar Group Binding Technique e Dead Spirit Magic também são impossíveis. A única coisa que posso copiar é o eu refletido no espelho, então meus companheiros que não são refletidos, assim como monstros domesticados. Eles não são vistos pela masmorra como desafiantes, então não posso copiá-los. A capacidade de cópia da falsa imagem parecia todo-poderosa, mas ainda era algo criado pelo poder de Gufadgar. Tinha seus limites. Claro, esses limites normalmente não eram testados, mas isso mostrava o quão anormal Vandaliel era. Então, por favor, vá em frente e acabe comigo. Por favor, faça o possível para ressuscitar a mamãe, dizia a imagem falsa, acenando para Vandaliel em sua direção. Vandaliel estendeu as garras para ela, mas parou. Não consigo fazer isso, disse ele. Talvez porque sou eu? Normalmente, acho que se eu conhecesse outra versão de mim mesmo, nós nos odiaríamos. Eu posso ter sido inesperadamente um narcisista, disse a falsa imagem. Mas o que eu vou fazer? Mesmo que eu seja eu, não posso seguir em frente enquanto existir. Isso é problemático. Eu sendo eu, acho desagradável me atacar. Vandaliel e a falsa imagem se encararam por um tempo enquanto Vandaliel refletia sobre a situação, mas ele não conseguiu atacar a imagem e seguir em frente. Conteúdo patrocinado. Eu suponho que seja porque sou eu mesmo. Eu sou eu. Porque tenho minhas memórias e personalidade, sou eu, disse ele. Eu também tenho minhas memórias e personalidade. Mas eu não sou eu sou uma imagem falsa, disse a imagem falsa. Com minhas memórias e personalidade, você pode ser chamado de mim. Sua aparência também é a mesma. Existe um significado por trás da diferença entre realidade e falsidade? Disse Vandaliel. A realidade é uma imagem falsa e uma imagem falsa é a realidade? Não é impossível. Eu sou eu, e eu sou eu, disse a falsa imagem. Eu sou eu, os dois disseram em uníssono. E eu sou eu, disse Vandaliel, tornando-se um com a falsa imagem. Uma porta apareceu silenciosamente e Vandaliel passou por ela para ver a escada para o próximo andar. Os níveis de sedução do caminho da criação do demônio sombrio, orientação. Caminho da criação do demônio sombrio, controle de longa distância, materialização, processamento de pensamento paralelo, processamento de pensamento em alta velocidade, mente grotesca e invasão mental aumentaram. Acabou, disse Vandaliel, saindo da sala dos espelhos e chegando ao patamar da escada. Aqueles equipados dentro de seu corpo com a técnica de ligação de grupo emergiram de dentro dele. Tudo bem, Vandaliel? Darcia perguntou. Não houve problemas, mãe, respondeu Vandaliel. Realmente. Até a rainha Dona Neris e os outros disseram que tiveram dificuldades com aquele julgamento, então fiquei preocupado, sabe? Mas até a rainha Dona Neris disse, Sua Majestade vai ficar bem, não foi? O instinto da rainha Dona Neris disse a ela que Vandaliel seria capaz de superar esse desafio com facilidade devido à sua estrutura mental diferente da das pessoas comuns. E ela estava certa. Mas foi realmente bom para nós não enfrentar o desafio? Murmurou Iris, que parecia descontente com o fato de ter trapaceado o julgamento ao ser infestada por um inseto parasita e equipada dentro de Vandaliel. Parecia que com sua personalidade séria, ela se sentia culpada por usar um método tão desonesto. Isso não pode ser evitado, pode? Não há garantia de que seremos capazes de superar uma conversa e uma batalha com nós mesmos, disse Basgia, que havia fraudado o julgamento da mesma forma, mas parecia imperturbável com isso. Aliás, não foram apenas esses dois, quase todos haviam trapaceado no julgamento. Depois de passar pela área de abastecimento, ele equipou todos dentro de seu corpo com exceção de Ledion, que não podia ser infestado por insetos parasitas, e prosseguiu apenas com os gostos seguindo. O julgamento foi aquele que apenas aqueles com corpos que poderiam ser refletidos nos espelhos poderiam enfrentar. Assim, os equipados dentro de Vandaliel não enfrentaram o julgamento. Acho que você conseguiria limpá-lo sem problemas, Basgia, disse Iris. Isso não é verdade. Eu tenho minhas próprias preocupações e inseguranças.
Como saber se Jadal está sentindo minha falta, disse Bazdia. Isso é, eu me pergunto. Uma conversa com a própria imagem falsa sobre a criação dos filhos, em seguida, uma batalha com essa imagem falsa. Este foi realmente um bom julgamento para determinar o sucessor de um campeão? Mas é verdade que é perigoso. Durante o julgamento, cada desafiante fica isolado em seu próprio espaço, então ninguém pode ajudá-lo, disse Vigaro. Se não estivéssemos limpando uma masmorra, eu estaria interessado em lutar sozinho, mas... Até o enlouquecido Vigaro, enlouquecido pela batalha, escolheu o caminho seguro e enganou o julgamento. Para começar, não podemos enfrentar o julgamento, então foi fácil para nós, disse o titã zumbi Borcos. Gishaaf sibilou o monstro Centopeia Pet. Este julgamento foi apenas para raças de pessoas, incluindo as raças de vida, e as poucas raças de monstros que governaram nações dentro da Cordilheira da Fronteira, como os Noble Orcs e High Kobolds. Outras raças de monstros e mortos-vivos não enfrentaram o julgamento, mesmo que suas imagens fossem refletidas nos espelhos. Claro, houve vários desafiantes anteriores que trouxeram monstros domesticados com eles, mas o objetivo desta masmorra era encontrar o sucessor de Zakart. Esta foi a razão presumida pela qual este teste de imagem falsa não testou tais monstros. Estou acabado, disse Ledion, aparecendo depois de terminar o julgamento. Eles pareciam estar excepcionalmente deprimidos, mas não pareciam ter enfrentado uma batalha difícil. Muito bem, disse Vandaliel. O que aconteceu? O julgamento foi mais chato do que imaginávamos. A imagem se parecia conosco, mas não falava nenhuma palavra que significasse alguma coisa. Não somos tão estranhos. Foi rude. Até Pluto quando está bêbada não é tão estranho, não é? Conteúdo patrocinado. Foi você que misturou álcool na minha bebida, não foi Baba Yaga, Izanami, não fale sobre coisas do passado. Parecia que a aparência de Ledion havia causado um bug com a imagem falsa. Não havia como o julgamento destinado a humanos lidar com um ser como Ledion, que tinha várias almas fundidas em um corpo. Também não tinha funcionado corretamente com Vandaliel. Bem, nós o derrotamos facilmente, então tudo bem, concluiu Ledion. Eu vejo. Quando encontrarmos Gulfadgar, talvez devêssemos dizer a ele que precisa ser mais versátil, disse Vandaliel. Agora então vamos seguir em frente. E assim, Vandaliel e seus companheiros passaram pela primeira prova dos andares inferiores. Nome, Ledion. Idade, 1 título. Holy Flashwife Rank, 10, Level Up. Raça, Ledion Star Level, 45 Job. Assassin Job Level, 0 Job History. Apprentice Magé, Magé, Apprentice Warrior, Warrior, Mythserie Warrior. Enorme esfera de carne guerreiro mago sem atributo manipulador de carne, ladrão habilidades passivas, corrupção mental. Nível 7 resistência à magia da alma composta. Nível 4 5 sentidos especiais resistência ao ataque físico. Nível 7 Level Up. Alteração da forma, nível 7 Level Up. Regeneração em super velocidade, nível 8 Level Up. Força sobre-humana, nível 8, Level Up. Ampliação de mana, nível 3, Level Up. Vitalidade aprimorada, nível 10 valores de atributos reforçados. Consumíveis carne, nível 6, Level Up. Resistência a fogo e relâmpago, nível 4 habilidades ativas. Magia limitada do atributo da morte, nível 10 alteração de tamanho, nível 7, Level Up. Comando, nível 4, Level Up. Cirurgia, nível 7, Level Up. Técnica de luta desarmada, nível 8, Level Up. Técnica da adaga, nível 5, Level Up. Fusão, nível 2 Charge, nível 8, Level Up. Campo Revogação, nível 4, Level Up. Processamento de pensamento paralelo, nível 9, Level Up. Controle de longa distância, nível 7, Level Up. Magia sem atributo, nível 5, Level Up. Controle de mana, Level 5 Superar limites, Level 4 Level Up. Viagem em alta velocidade, Level 6 Level Up. Regeneração reforçada, Consumab limite, Level 6 Level Up. Jogando, nível 3, Level Up. Culinária, nível 1 técnica de assassinato, nível 2 novo. Arrombamento, nível 2 novo. Técnica de combate do assassino, nível 1 novo. Passos silenciosos, nível 2 novo. Armadilha, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina do Deus da origem. Proteção divina de Zuruvar. Proteção divina de Hiklen Gazer. Nível 5 Invasão Fusão. Nível 1 Proteção divina novo.
TLN, o katakana no nome do deus da misteriosa proteção divina é Da. Ao reaprender as habilidades de Ghost, uma das personalidades de Legion, Legion mudou jobs de Flash Manipulator para TF e depois para Assassin. A habilidade de Ghost foi muito útil durante a persuasão da família Legston para desertar para Taloshein. Então parece que eles pensaram que essas habilidades seriam úteis para trabalhos semelhantes no futuro. Eles passaram por 2 mudanças de job e 2 aumentos de classificação dentro do Trial of Zakart e embora não brilhem, eles adquiriram um título de corrida semelhante a uma estrela. Eles acham que se começassem a brilhar, seriam mais como uma bola de discoteca do que como uma estrela. Atualmente todas as personalidades deveriam obedecer aos desejos de Vandaliel e almejar se tornar uma garota mágica, mas atualmente estão em uma discussão interminável sobre isso. Para começar, eles se enganam ao pensar que Vandaliel deseja que eles se tornem uma garota mágica, mas ninguém percebeu porque a discussão deles ocorre internamente. Eles adquiriram uma misteriosa proteção divina depois de limpar o julgamento da falsa imagem. Eles não sabem de qual deus é, no entanto. Eles ficariam muito honrados se fosse a proteção divina de Vandaliel. Conteúdo patrocinado.